Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, muita gente sente na pele. Como é que se vive numa cultura que parece ter perdido a sua bússola moral? A resposta, quem diria, pode estar num manual bem antigo, mas que é super atual. Vamos descobrir isso juntos? Para começar, vamos fazer uma reflexão. Já bateu aquela sensação de estar deslocado? De ser quase um exilado dentro da própria cultura? Sabe, como se estivesse nadando contra uma correnteza de ideias que todo mundo parece simplesmente aceitar? Pois é exatamente sobre esse sentimento que a gente vai conversar hoje. Certo, vamos então direto ao ponto. A ideia principal que a gente vai explorar aqui é que a nossa sociedade hoje se parece, e muito, com a antiga Babilônia. Não a cidade de tijolos e tal, mas o ambiente cultural. Aquele lugar onde um jovem, um cara chamado Daniel, teve que arrumar um jeito não só de sobreviver, mas de prosperar sem abrir mão dos seus valores. E o que define essa tal de Babilônia moderna? Bom, é uma cultura onde a ideia de uma verdade única, que vale para todo mundo, foi trocada pela minha verdade. A experiência de cada um virou o grande juiz do que é certo e do que é errado. E isso, claro, cria um desafio gigantesco para quem acredita em verdades que não mudam, que são absolutas. E é exatamente aqui que a história de Daniel se torna tão importante para a gente. Ele não é só um personagem de um livro antigo. Ele é um verdadeiro modelo de como achar o equilíbrio, sabe? De como viver com propósito no meio de uma cultura que pensa diferente, sem precisar se esconder dela, mas também sem se perder nela. Essa ideia de nadar contra a corrente é o ponto central. A história do Daniel é tipo um estudo de caso perfeito, de como se manter firme numa sociedade que, apesar de ser super avançada, super sofisticada, era completamente oposta à fé que ele tinha. Agora dê uma olhada nisso aqui, porque a comparação é impressionante. Do lado esquerdo, os desafios do Daniel, uma pressão enorme para se conformar, para ser igual, leis ou X. Do lado direito, os nossos desafios, a pressão na faculdade, no trabalho, a cultura do cada um com a sua verdade e o medo de ser ridicularizado, o famoso cancelamento. A embalagem mudou, mas o desafio no fundo é o mesmo. A grande diferença hoje, talvez, é que a ridicularização é amplificada ao máximo pelas redes sociais, né? O que torna o tal do cancelamento uma ameaça bem real. Ok, agora vamos dar um passo para trás e tentar entender a filosofia por trás de tudo isso. Vamos analisar o tal do relativismo e mostrar por que, apesar de ser tão popular, ele tem uns probleminhas de lógica, assim, bem sérios. Primeiro vamos definir direitinho. Relativismo moral é basicamente a visão de que a moralidade não é algo fixo. Ela depende da pessoa, da cultura, da época. Não existe um padrão fora da gente, uma régua moral que sirva para todo mundo, em todo lugar. E essa frase do C.S. Lewis, nossa, ela vai direto na veia. Pense bem, para a gente poder dizer que uma linha é torta, a gente precisa ter na cabeça o que é uma linha reta. Do mesmo jeito, para a gente chamar algo de injusto, a gente precisa ter uma noção do que é justo. Se tudo é relativo, de onde é que vem essa nossa ideia de justo? Fica a pergunta. E aqui a gente chega no pulo do gato, que é genial. O relativismo se contradiz. A frase "não existe verdade absoluta" é, ela mesma, uma declaração que se pretende absoluta. É uma contradição que se desmancha no ar. A ideia simplesmente não para em pé. Então, em contraste com essa areia movediça do relativismo, a cosmovisão cristã oferece um chão firme, um fundamento coerente. Vamos ver como ela responde às grandes perguntas da vida de um jeito totalmente diferente. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito muito claro. Olha só a primeira linha, sobre quem a gente é. De um lado, indivíduos que se definem sozinhos, do outro, criaturas feitas à imagem de Deus. Na moralidade, a mesma coisa, o desejo de cada um contra o caráter de Deus como padrão. E a maior diferença de todas está na última linha. A verdade não é algo que a gente constrói, mas alguém que a gente encontra, Jesus Cristo. São literalmente dois mapas para a vida completamente diferentes. Certo, já entendemos a filosofia, o panorama geral, mas e na prática, como é que se defende a fé num ambiente que pode ser bem hostil? O que se propõe aqui é um verdadeiro plano de ação, quase um manual de defesa mesmo. E esse plano tem 3 passos bem simples, mas muito poderosos. Primeiro, formação pessoal. Não tem atalho, é preciso se aprofundar, estudar de verdade. Segundo, diálogo intencional. É preciso conversar sobre esses assuntos em casa, na igreja, não dá para terceirizar essa formação. E terceiro, engajamento cívico. É saber o que está acontecendo nas escolas, na comunidade. É uma estratégia que começa de dentro para fora.
E com tudo isso, a gente chega no grande objetivo, porque a meta final não é só se defender ou sobreviver. É ir além, sabe? É fazer como Daniel e se tornar uma influência positiva bem no meio da cultura. E essa passagem bíblica é o guia perfeito de como fazer isso. Estar sempre preparado para dar a razão da fé, sim, mas o finalzinho é a chave de tudo, com mansidão e respeito. Isso mostra que o jeito que a gente fala é tão importante quanto o que a gente fala. Então, o propósito final é este: não se isolar, mas se engajar. O exemplo de Daniel, que foi um alto funcionário em impérios pagãos, prova que é totalmente possível ser uma luz mesmo dentro das engrenagens de uma cultura diferente, mudando as coisas de dentro para fora. E assim a gente termina com uma pergunta que amarra todo o desafio. Diante de um mundo que não para de mudar, com a história de Daniel como um dia, um chamado à coragem e ao respeito, a questão final é sobre ação pessoal, sobre legado. Qual vai ser a influência de cada um de nós? A reflexão fica no ar.